Salve! E aí? Começando mais um Roda de Polga aqui diretamente da Avenida Paulista, do alto da Avenida Paulista. É o nosso programa sobre cultura de rua, sobre cidadania, política, arte. É isso aí. É o nosso papo diário, né? Que a gente passa semanalmente aqui, segunda temporada. Agradecer sempre nossos parceiros, Rede TVT, Instituto Modernista, Federação Paulista de Skate e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. É isso aí. Na apresentação estou eu aqui, Henrique Celso, HC, gestor público, terceiro setor, artista, produtor cultural. Ao meu lado está aqui nosso diretor hoje, viu? Nosso diretor vai estar na bancada, pesquisador e advogado Fred Haddad. Salve, meu mano. Salve, excepcionalmente dando a cara a tapa aqui. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente, aqui fazer essa entrevista maravilhosa. Bom, vou falar dos nossos convidados, né, que veio para a roda de conversa aqui hoje. Os dois são jovens, militantes dos movimentos sociais, culturais, pessoas que passaram do discurso para ação direta, né? Isso é muito importante ressaltar. Diretamente de Campinas, a nossa vereadora reeleita Paola Miguel. Salve, minha amiga. Salve, salve. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse diálogo, nessa conversa, né? Para a gente poder trocar um pouquinho, pensar em política pública e também trazer um pouquinho do que a gente está fazendo lá em Campinas. Para mim é uma honra estar aqui. Sucesso. E de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, Ananias Andrade. Salve, meu irmão. Salve. Salve, minha gente, ó, uma satisfação estar aqui com o Fred, com o meu camarada Henrique. Conheço só um pouquinho, né, mano? E a Paola, maravilhosa. Outro dia a gente tava lembrando tantos anos atrás aí, o Marinho era candidato a governo do estado. Nós somos militantes do PT e a gente lá na PUESP, aqui no centro de São Paulo, conversando sobre o programa de governo dele, né? Acho que a aluna também tava lá. A turma que estava lá debatendo hoje tá eleita aí, né? Tá com mandato, é interessante. E é uma satisfação estar aqui. Vocês vão acompanhar a gente, assistir. Tomara que seja uma conversa muito boa e produtiva. E a gente fale também de São Bernardo do Campo. Tamo junto. Importantíssimo. Vamos falar de São Bernardo, de Campinas, e vamos falar também do Estado e da política, da cultura. E muito importante o Ananias ressaltar essa questão, né, dessa geração, né, de eleitos, de pessoas que estão aí, porque eu e o Fred também, a gente se conhece por essa militância de construção de programa de governo, de atuação na ação direta, né, por isso que eu gostei de ressaltar a questão de vocês saem, né, da zona de conforto, do discurso, para ir para ação direta, de ser candidato, de atuar, né, e ser eleito, né, muito bom. Bom, eu vou fazer uma pergunta básica, mas é importante para contextualizar. Vou começar com a Paola. Fala um pouco da sua história, infância, juventude, até chegar nos dias de hoje. Bom, eu sou filha de professora, né, sindicalista, mãe solo. E aí muitas vezes minha mãe, né, vinda da periferia ali, não tinha quem me deixar e me levava para as atividades, para os atos, para as reuniões. Participei de muita reunião ainda na infância, na PUESP, ali, né, nessa construção. Até que chegou um momento, era chato, né? Tá ali com a minha mãe e tal, discutindo. Então não eram pautas que dialogavam comigo diretamente, né? Então isso não me fazia entender porque a política era tão importante. Até que chegou 2013, teve um aumento de passagem aqui em São Paulo, depois lá em Campinas. Um movimento que iniciou, não são só 20 centavos. E ali eu fui pra rua com os meus amigos. E foi quando eu percebi, né, que a política poderia mudar minha vida diretamente. Porque a nossa maior demanda era conseguir fazer o nosso rolezinho, né? Poder estar ali, né, não só ir pra escola, né, ir pro cursinho, ir pros cursos, mas também ter lazer. E aquele momento a passagem retrocedeu. Então eu vi que era possível, sim, se a gente se unisse, ter uma vitória política que mudasse nossas vidas diretamente. Depois disso me aproximei mais da juventude do PT, acredito que foi mais ou menos ali que eu conheci Ananias, né? Talvez não em 2013, propriamente dito, mas ali 2016, né? Que a gente começou a ter um diálogo, uma construção. E em 2018 foi quando eu saí candidata a primeira vez a deputada federal. E foi muito motivada
infelizmente, pelo assassinato, né, pela execução da Marielle, porque foi quando eu vi alguém que tinha a minha cara, a minha origem, que discutia as mesmas pautas do que eu, sendo executada simplesmente por isso. E aí foi quando eu percebi que alguém como eu poderia ser parlamentar, poderia fazer muita diferença. E mais do que isso, enquanto fosse apenas uma pessoa, seria muito fácil de ser fala, né? De acabar com essas ideias. Então, naquela eleição foi mais para conhecer, entender, né? Dialogar. Mas a gente conseguiu fazer 10.500 votos, né? Foi muito exitoso. Depois disso, voltei para a iniciativa privada, trabalhei na multinacional da cidade de Campinas, formado em engenharia de computação. E em 2020, no meio da pandemia, eu saí candidata mais uma vez e foi quando a gente ganhou, né, o primeiro mandato. Né? Começamos ali na pandemia e agora a gente conseguiu ser reeleito como a mais votada dos últimos 20 anos da história do PT lá na cidade de Campinas. Então, espero que a gente esteja fazendo um pouquinho de diferença, né, no nosso município. Parabéns. Ananias, um pouco da sua história, juventude, infância, até chegar no Ananias de hoje. Bora lá. Eu sou filho sou do ABC, né, minha gente? Opa. Meu pai é Metalúrgico. Trabalhador da Volks. 36 anos de Volks. Boa. Né? Somos em 4 lá em casa. Minha mãe é professora também, como a sua. E da periferia, né? Cresci na periferia de São Bernardo. As políticas públicas de juventude, elas foram muito importantes para essa caminhada, porque pai e mãe trabalhando o dia inteiro, você imagina o que é, né? E a preocupação deles, e a minha mãe sempre foi muito preocupada com a educação, era manter a gente muito ocupado, exatamente porque vocês imaginam a década de 90, você tinha aquelas brigas de rua contra rua, né? Bairro contra bairro, né? A quebrada se comia mesmo na paulada. Então e essa preocupação, essa concepção, né, de juventude me levou para ter a oportunidade, né, de estar em ambientes com políticas públicas, e minha militância começa ali. Eu lembro que eu fui fazer teatro lá no Sindicato dos Metalúrgicos, a Tribuna Metalúrgica, meu pai levava para casa, era um jornal, né, existe até hoje, e aí lá vi que tinha o curso de teatro, mas depois eu saindo do curso de teatro eu vi que tinha uma galera junta lá conversando. Eu falei, que é isso que está acontecendo aqui no sábado, né? À tarde, depois do ensaio da gente. Era o pessoal do Posse Alçar, um dos primeiros movimentos negro de hip hop do Brasil, lá do ABC, o primeiro. E aí eu fui lá falar, o que é isso aqui? Aí logo depois veio Juventude Cidadã, que aí eu sou contemporâneo do Henrique, né? Nessa, né, meu caro? E vem dessa formação ali, mas eu saí aliás, vi a militância naquele momento. Depois você tem que ganhar dinheiro, né? A gente é filho de trabalhador, a gente é trabalhador. E aí eu fui para a área corporativa também, vinha aqui para São Paulo trabalhar no Jardim América, eu ficava passado com aquilo. Depois a Faria Lima, eu ficava mais passado com aquilo. Eu falei, gente, que mundo que é esse aqui? Que é foda, né? Mas sempre concomitante com a militância, mas já numa outra posição, né? Porque você imagina, eu levava 2h30 para ir, 2h30 para voltar todo dia, né? Você pega você passa a não ter vida. Depois eu vim morar aqui em São Paulo e eu achei que estava tudo bem. Ajudei lá no movimento 2013. Em 2016 eu estava entrando dentro do trem com um amigo meu para fazer campanha, para falar para a galera, gente, vocês não vão tirar o Haddad, vocês não são malucos não. E conversamos, e tentamos, eu falei, putz. E aí em 2018 a coisa ficou mais estranha mesmo. Aí fui pro movimento o MNAI, que era o movimento nacional pela anulação do impeachment da Dilma. Depois a gente montou os Camisas 13, e isso ainda na vida corporativa. E aí essa turma, João Dória de São Paulo, essa galera ali, eles começavam a mudar a postura, de fazer perseguições pessoais. Foi quando eu vi que, assim, já desde 2015, 2016 começou a ficar assim. Essa galera muito conservadora, raivosa, odiosa, né? E aí eu falei, acho que eu tenho um propósito. Mas depois eu fui fazer um trabalho lá em Fernando de Noronha. Trabalhei lá no ICMBio.
E lá eu falei, acho que dá para ajudar mais na política mesmo. Então vamos fazer essa... topei um chamado do pessoal de São Bernardo para a renovação do PT. Para a luta política, mas já na disputa da cadeira para vereador. Estamos em 2020, né? Não... eu estava meio americano também, voltando para São Bernardo. Mas fiquei entre os 10 mais votados, tive 1.200 votos lá na cidade. E aí, agora quadruplicamos aí, tivemos 4.078 votos aí. E estamos eleitos para dar o troco aí, para fazer a democracia acontecer. É isso. Bom, é uma honra estar com vocês aqui hoje. E parabéns por esse resultado expressivo. E eu queria perguntar justamente sobre isso, né? Enfim, a gente já sabia, nosso público agora está sabendo também a história de vocês e como vocês hoje representam, né, segmentos da população que estão historicamente excluídos de espaços de poder, né? Vocês são dois parlamentares jovens, né, parlamentares filhos de trabalhadores, no caso da Paula, uma parlamentar negra, que são, né, da comunidade LGBTQIA+, quer dizer, são várias barreiras, né, que vocês enfrentaram para estar hoje, né, em câmaras de cidades que são maiores que muitas capitais, né, brasileiras. São cidades gigantescas aqui, né, próximas da capital de São Paulo, né, Campinas e São Bernardo. Sim. E essas barreiras, elas, por vezes, são invisíveis, principalmente para os cidadãos que não tentam, né, partir para essa ação direta que o Henrique comentou no começo. Então eu queria saber um pouco que barreiras que foram essas na trajetória individual de cada um de vocês, e como que vocês conseguiram romper essa bolha, né? E atravessá-las para chegar onde vocês chegaram com votações tão expressivas, né? Até para inspirar outras pessoas espero eu, se arriscarem no mesmo caminho. Bom, vou começar, né? A gente... nossos públicos, né? Nossos apoiadores... A maioria das vezes são aqueles que não têm nem voz, nem vez, então é a população LGBT. Essa primeira vereadora assumidamente LGBT da história de Campinas, mesmo indo para o segundo mandato, a gente não teve ninguém, né, que conseguiu, que assumiu, né, e conseguiu ganhar o mandato. Então, a pauta LGBT é uma das nossas principais bandeiras, né? Além disso, o povo preto da periferia, povos de terreiros, a gente dialoga muito com as religiões tradicionais, né, a cultura popular, o funk, o hip hop. A gente tem tentado também fazer uma construção do feminismo, mas o feminismo que atinge principalmente as mulheres negras da periferia, né? Porque muitas vezes a gente fala assim do trabalho, mas a gente está falando de uma população que nem é vista como gente, né? Que muitas vezes não consegue colocar o filho na creche, não consegue sair de casa porque o transporte está muito caro, muito alto. A gente, atualmente, né? Eu estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Da Câmara Municipal de Campinas, e a gente recebeu muitas denúncias que eram sobre violação de direitos sobre a população em situação de rua, que é uma das pautas também que a gente dialoga bastante. E acho que tem um processo que a gente começou a ver, né, como a Ananias trouxe, de perseguição muito forte acontecendo também dentro das câmaras, né? Então, conforme a gente foi dialogando cada vez mais com esses públicos, a comunidade LGBT, negros, povos de terreiros, né, as comunidades tradicionais, a periferia, a própria cultura, né, a subcultura que é marginalizada, a gente viu um processo também de perseguição aos nossos corpos. E acho que isso fez com que a cidade entendesse que era necessário que a gente permanecesse na Câmara, né? Porque quando isso acontece, por exemplo, numa empresa, quando isso acontece dentro de casa, quando isso acontece num bairro, dentro do condomínio, né? Dentro das próprias igrejas, as pessoas muitas vezes elas se fecham, né? Elas não querem mais voltar naqueles espaços, muitas vezes tem medo de denunciar, tem medo de ir para frente, tem medo de com que aquilo... Porque sabem também como que isso vai atingir. E quando esse processo acontece, né? Enquanto uma figura pública, né, aos nossos corpos, primeiro que a gente não tem essa opção, né? Nesse momento eu fui reeleita com 7.485 votos, né, que é uma votação pra gente inesperada, né, extremamente expressiva, e não tem como a gente dar um passo atrás, não tem como a gente recuar. Então, as pessoas acreditaram, e eu espero poder cada vez mais representar essas populações
e também fazer oposição a um governo que governa para a população elitizada, né? Para uma população abastada, uma população que já tem ali. Quando a gente anda na cidade de Campinas, se a gente anda no centro, nos bairros altos, a grama tá cortada, a quadra tá pintada, tá coberta, a cultura existe, ela chega. Mas quando a gente vai pra periferia, muitas vezes as pessoas falam assim, política pública? Isso existe? Isso tem? Né? Isso não chega até aqui, né? Assistência, o que é assistência? Assistência é o que eu dou pro meu vizinho, né? Pro meu parente, porque uma entidade, né, vem aqui e faz pra gente, mas não tem essa assistência, né, enquanto política pública. Então, essa é uma das coisas que a gente tem lutado muito, né, para a gente tenha um processo de descentralização das políticas públicas e que essa mudança chegue de fato em quem sustenta a cidade de Campinas, que é uma cidade do interior, né, do estado de São Paulo, muito próxima a São Paulo, e a gente também sofre muito com isso, né, porque a Anias falou aqui que demorava 2h30 para chegar no trabalho, eu demorei 1h30 para chegar em São Paulo, né, então a gente percebe como a cidade de São Paulo, que é essa coisa gigantesca, grandiosa, muitas vezes engole muitas políticas públicas que poderiam estar em Campinas, mas por essa proximidade a gente acaba não chegando. Então, nosso desafio é levar, construir, trazer, e eu sei que São Bernardo também passa muito por isso. É a mesma coisa, mana. Bem assim. Passou pra mim o bastão? É isso. Pô, demorou, então. Pega essa deixa. Peguei agora aqui, ó. Então, eu não esperava ver, sempre fui um militante entusiasmado, assim. E eu acreditava que era esse o papel e estava muito feliz com o que estava acontecendo. Eu fui da segunda turma do ProUni, tá? Fui da segunda turma do ProUni, então para mim vi mudanças acontecendo em casa, na vida da gente, na família e tudo mais. Então não tinha essa perspectiva de uma atuação diretamente na política. Eleitoral, né, ser eleito e tudo mais. Mas eu acho que a sua pergunta, né, quais as barreiras elas foram sendo quebradas? Eu acho que para mim, a minha experiência pessoal veio muito de o que acontecia com a gente. Meus pais minha mãe foi fazer curso superior depois depois de quase 50 anos de idade. Meu pai não. Então eu e meus irmãos tivemos acesso ao ensino superior e a gente queria muito se provar, né? Tinha essa preocupação, né? Que a gente era capaz, né? De ser bons fazendo coisas diferentes do que era a nossa perspectiva. Meu pai, o sonho dele é que todos os filhos fossem da fábrica, entendeu? Todo mundo vai ter carreira lá na Volkswagen do Brasil. Então, o que acontece? Eu fiquei muito tempo nessa linha, nessa ideia. E aí, quando eu tive essa experiência de São Paulo, que São Paulo engole mesmo, né? Você como profissional, e aí essa turma, essa outra experiência de vida ou cultura que as pessoas têm, a gente chega com uma autoestima muito baixa. A gente que vem da periferia, a gente tem uma autoestima baixa, assim, frente a essas outras figuras, frente ao que eles estão acostumados e tudo mais. E aí levou esse tempo, assim, mas São Paulo me ensinou isso também, porque aos poucos você vai entendendo o quanto você é capaz de fazer as coisas e o quanto o outro... quanto essa ideia de meritocracia, no final das contas, não existe, né, na verdade. Né? O quanto você teve que sobreviver a muito mais coisas ali para dar conta, e no final você falou assim, o quê? Mas eu tô com medo do quê? A dificuldade é qual mesmo? E tudo mais. E aí depois de alguns anos, né, eu cheguei assistente, né? Saí de lá gestor de mídia. E assim, respondendo muito bem gerindo algumas equipes dentro da empresa, e alguns projetos importantes, participando de conselho. E aí, no meio disso, eu vendo pessoas que já estavam com ódio do Ananias, que ia para Brasília aos finais de semana, ou ia fazer alguma movimentação, mas pessoas que eu via que eram extremamente dependentes, assim, que estavam ali pelo contato, pela família, dentro de uma outra vivência. Isso é muito louco. E depois disso, minha gente,
Aí você fala, pô, tá tudo virado de cabeça para baixo nesse país. Tá uma palhaçada, um monte de coisa tá acontecendo. Vamos ter medo do quê? Vamos viver o que tem para ver. Aí você volta e você começa a retrabalhar e toda vez você vai lembrando, assim, primeiro quem é você, primeiro também desmistificar muita coisa. E eu acho que é o maior desafio para quem vem da periferia, para quem teve menos oportunidade, é vencer a própria barreira, né, de como você se vê, né? E aí a importância das políticas públicas para a gente recuperar um caldo importante, né, da juventude desse país, da população que vem da periferia e que pode contribuir muito para transformar, né? Porque as pessoas podem, né, transformar as coisas. E o maior desafio que a gente tem é esse hoje. E o meu processo foi romper essa barreira a partir disso, assim, né? E aí me envolvendo, entendendo o que sobrou, o que tem. Eu acho que pra gente, na política hoje, eu tô muito investigativo, assim, das formas, né? De como fazer. Participei de tanto movimento, núcleo de comunicação, mas muita coisa, assim, ao longo da minha vida. E aí o que deu sentido para as pessoas para o voto, né? Então, comunidade gay, eu como homem gay, a vila, isso, aquilo. Mas quando eu entendi que o que dava sentido, dava significado para as pessoas, era algo que teria que vir essencialmente de mim, mesmo sendo trabalhado um trabalho coletivo, junto do grupo político e tudo mais, aí eu falei, pô, que esse mano fez, né, ao longo da vida? Comunicar e agir, né? E aí a gente criou foi criando, eu falei, não, eu vou falar isso aí. O que a gente faz? É comunicar e agir. E como é que a gente faz? Vamos explicar para as pessoas, porque é isso, né? Quebrou uma ideia, uma confiança na política. Ninguém queria saber. Eu venho da cultura, né? Minha primeira formação é de sempre. A segunda veio publicidade, a comunicação social. E aí eu falei, como é que isso pode estar a serviço, né, da reconstrução, assim, para a gente contribuir para a reconstrução, né, do conceito de democracia, política pública, cidadania, fazer as pessoas do nosso campo se interessar, a juventude da periferia, enfim, a mulher, o homem trabalhador, entender que pode se perceber dentro da política, se enxergar lá. E acho que ainda é um desafio, né? E acho que o ideal é a gente continuar pesquisando muito, porque tem muito chão pela frente. Fantástico. Vamos chamar um breakzinho, o nosso olho, o nosso gap. Voltamos já com Roda de Pogo. Salve! Voltando com Roda de Pogo. Agora a gente vai passar um videozinho, um pouco, alguns materiais da Paola, e você pode ir falando em cima sobre as fotos e tal. Essa foto foi na posse com a minha mamãe, ali, 1º de janeiro, dormindo cedo, né, gente, pós 1º de janeiro. Essa foto na região de Barão Geraldo, que a gente tem uma atuação importante, significativa relacionada à cultura. Ato, Movimento Negro, 20 de novembro, Vidas Negras Importam e pessoas pretas em todos os lugares. Essa foi mais recente, no encontro que a gente teve. Luna Zaratini, Duda Hidalgo, Thaís, Rádio CBN, que foi agora também, uma entrevista. Minha fotinho com o Lula, maravilhoso. Nosso presidente transformador, que tem revolucionado o Brasil. Eu acho que esse encontro foi de formação, se eu não me engano, com relação às eleições. A diplomação, que a gente teve fotos bem recentes, né, aqui da trajetória. A diplomação, nossa, mais uma fotinho com o Lula, mas essa em 2022, na campanha ainda, né, quando o Lula estava candidato, ali naquele momento. Outro cabelo, né, mudamos aí ao longo do mandato. Sucesso. Legal demais. Coisa boa. Dona Anias, tá no pente aí? Pode ir lá, aí ó, esse era o Posso Realçar. Isso é, olha a gay lá, com a tiarinha na cabeça. Esse é um circo que eu trabalhei nele, o Big Circus. Eu tinha 15, 16 anos. Eu fazia os esquetes de palhaço. Essa é uma foto que tem atrás na coxia.
Era bom. Aí depois a gente continuou trabalhando no circo aí tinha o Ananias já fazendo malabares, a gente tava nessa caminhada. Aí isso aí era meus finais de semana, depois do escritório, a vida do final de semana era recolher assinatura, recolhemos 20 mil assinaturas, aí levamos para Brasília para se juntar ao Amicus Curiae do José Eduardo Cardoso, a Carmen Lúcia, né, ela era presidente do STF e a gente foi. Isso já foi durante a campanha, né? Aqui eu na Batalha da Matrix, que é a batalha de rima, que tem... Vamos falar sobre ocupação em breve. Aí foi no lançamento da campanha, me achando. E aí são 2 barbas, mano. Você já ouviu esses 2 barbas aí? Sou eu e o Barba, deputado estadual, meu camarada. Por isso mesmo, truta, agora faço minha rima. O Vitinha 13 de louco, fecha com Anonias. Realmente, fecha com Anonias. Aí da hora, mano, até gostei da sua rima. Eu vou falar, né? Eu vou olhar, né? Essa foi muito bom, tem né? muita representatividade, Muita. porque a Batalha da Matrix é uma das maiores do país e o Ananias ser uma das poucas pessoas, talvez o único político que consegue subir ali no púlpito da batalha, que é um banquinho. Isso tem uma representatividade, assim, muito, muito, muito grande. Que é muito louco, né? Porque, assim, se olhar... ao longo da minha vida, o hip hop teve lá, né? Mas eu venho do circo, do teatro, né? As pessoas não linkam, né, diretamente. O homem gay, né? Uma pessoa mais um outro estilo de roupa, né? De cultura, assim. Mas eu sempre fiquei muito à vontade, muito feliz ali dentro. Mas mais ainda, né, tanto da Batalha da Matrix e de outros movimentos do hip hop. Mas você vê como é mágico, né? Esse trabalho da política que a gente faz, você vai... e a responsabilidade que a gente tem, né? De ter a confiança das pessoas, de construir junto com as pessoas, e de repente você está ali no coração e falando, né? Na mesma vibração que o outro. Não necessariamente as mesmas palavras, às vezes as mesmas palavras, mas mais do que isso está numa mesma frequência, assim, né? E aí foi muito interessante de ver que a referência, num dado momento do período, foi no período eleitoral, nem estava lá, o pessoal fez a filmagem, depois me mandaram. Eu falei, caramba, né, a referência de oposição àquilo que a gente tinha na cidade, né? Uma galera da direita, uma galera... e também com uma pegada fascista até... na batalha, né? A outra moeda era Ananias. Eu falei, caramba, mano, isso é uma responsabilidade muito gostosa de ter, muito importante, muito boa. É isso. Maravilha. As fotos, né, elas ilustram um pouco o que a gente conversou no primeiro bloco, né, de como vocês representam uma renovação na política, mas uma renovação que não diz respeito só à idade de vocês, diz respeito a uma conexão genuína, né, com segmentos das juventudes que estão historicamente pouco representadas, né, na política em geral, nos parlamentos em especial. Mas essa renovação não é só boa, né? Assim, ela tem esse lado muito bom, né, de trazer novas pessoas, mas também a gente está vendo um monte de coisa que estava, né, pouco representada na política, muito ruim, que tá vindo à tona, né, nos últimos anos, né? Foi uma renovação que talvez tenha tardado a acontecer. O Brasil, a política foi protagonizada há muito tempo por aquela geração forjada na redemocratização, mas agora ela está vindo com força, né, nas câmaras municipais, estaduais, no próprio Congresso, mas está vindo dessa maneira dúbia, né, com movimentos progressistas, movimentos de emancipação, mas também muito retrocesso, né, no discurso e na prática. E a gente estava conversando aqui no bastidor como isso está conectado com oportunidades e riscos das plataformas digitais, das redes sociais. E a gente está falando aqui num momento em que tem muita coisa acontecendo, né? Tanto de discussão da regulação, como de retrocessos das próprias políticas de uso das redes e tal. Queria ouvir vocês sobre isso, assim, como a rede influenciou esse processo de luta de vocês e como vocês enxergam o futuro com elas, né? Tanto as oportunidades para a juventude que está chegando com força, como também os riscos de retrocesso que ela pode trazer. Bom, sou engenheira de computação, então sempre ali
Na minha infância tinha um computador, né? Vi ali o começo do Facebook, né? A gente é uma geração que transicionou, né? Pra gente não é natural as redes sociais, elas foram surgindo conforme a gente foi ali ganhando experiência. Mas acho que uma das coisas que mais me assusta dentro do que tem acontecido, que a rede ela tem sido um grande potencializador. Então a gente tem uma pauta que é a cannabis medicinal, né, com frente parlamentar. A gente tem 2 projetos que a rede ajuda muito a gente a conectar pessoas e chegar em pessoas que muitas vezes têm vergonha de falar que fazem a utilização do medicamento, né? Seja de crianças, idosos, pessoas com deficiência, com doenças raras. E isso ajuda muito a gente conseguir chegar nesse público. Por outro lado, a gente também vê muitas pessoas chegando até a gente, né, para fazer discurso de ódio, né? A gente vê a LGBTfobia com a mudança da meta, né? Isso fica cada vez mais evidente, né? LGBTfobia, o racismo. Eu me lembro, né, que na minha infância os casos de racismo que eram noticiados eram muito menores. A gente não tinha isso tão forte, apesar de ser uma luta do movimento negro. E a cidade de Campinas foi uma das primeiras do Brasil até o 20 de novembro instituído, né, como sendo um feriado municipal. Depois o deputado Barba fez um feriado estadual e a gente tem, né, como um feriado nacional hoje. E a gente vê uma discussão de que por que o 20 de novembro é importante. Parece que toda a história, né, do Brasil ela foi simplesmente ignorada, né, do processo de escravidão, processo da própria ditadura, né, e as pessoas muitas vezes trazem isso nas redes como sendo uma coisa boa, sem nenhum tipo de regulação agora. Então, a gente já viu isso acontecendo, né? A intervenção militar, né? Por que na consciência negra é consciência humana, né? Como a população LGBT, que é IAPN+, não deveria existir, né? E pode ser classificada dentro dessas redes absurdas, abre muitas aspas, né, como sendo um processo de doença. A gente viu vídeos que viralizaram de tentativas de cura, né, inclusive de uma adolescente de cura gay. E a gente vê a rede sendo muitas vezes um propulsor disso tudo. A gente vê que as pessoas estão ali encontrando uma vazão para esses preconceitos. Então, a violação de direitos humanos, agora, né, ela tem cada vez ficado mais evidente. E é urgente a gente discutir um processo de regulamentação, discutir como que a gente pode cada vez mais entender o que é isso, porque a rede social ela funciona em bolhas, né? Então, muitas vezes a gente está numa bolha que ela dialoga, né, de como a gente precisa ter cada vez mais direitos, cada vez mais acesso, cada vez mais políticas públicas, enquanto tem uma outra bolha, que é a bolha totalmente do ódio, que prega a morte de alguns corpos. E encontro dessas bolhas, ela tem sido muito nocivo. E eu não duvido, né, que a gente vai encontrar isso extrapolando as redes sociais. Porque antigamente a gente tinha ali, né, a rádio que promovia com que você pudesse ouvir mais de um estilo musical, né? Então você era, abre aspas, obrigado a ouvir 10 músicas para você ouvir aquela sua música favorita. Hoje não, hoje você tem um algoritmo que sabe exatamente o que cada um de nós gosta, o que cada um de nós gosta de ver, de curtir, de compartilhar. Você não vê isso ali nas redes, você está na sua grande bolha, mas quando você vai para a rua e você vê o diferente, qual que é a sua reação? Qual que é a sua ação? Então eu acho que a gente está vivendo um momento mais do que uma crise, né? A gente está vendo um processo onde a democracia está sendo executada, porque não existe mais, né, a possibilidade de ter o outro diferente, né, entender, construir, dialogar. Esses processos não existem mais. As bolhas elas estão hoje saindo das redes sociais e indo para a sociedade. Então você tem escolas, né, que você denunciar o racismo, você vira o criminoso, você vira chacota, seu filho começa a sofrer bullying, né? Isso aconteceu inclusive em Campinas, que quem teve que sair da escola foi a criança que sofreu racismo e não a pessoa que cometeu o crime de racismo. A LGBTfobia, a mesma coisa, né? Com relação ao machismo, a mesma coisa. Então a gente vê esse processo de violação de direitos humanos hoje tendo espaços seguros para que esses direitos humanos sejam violados, e espaços de construção. E isso me deixou muito assustada, porque eu me pergunto, quem que é livre?
Até onde vai a nossa liberdade? Até quando a gente vai poder andar na rua se sentindo seguro, né? Eu fui ameaçada 2 vezes, estando vereadora, né? Uma ameaça extremamente racista, violenta, com descrição. A última foi próximo ao Natal, né? Que falava sobre isso. E eu não vejo as instituições... Não, foram ameaças pela rede, Foi pelo e-mail oficial da Câmara. E eu não vejo uma ação institucional, seja da Câmara ou das próprias agentes de segurança pública, para garantir a minha segurança. Mas para garantir o anonimato desse agressor, a gente tem inúmeros mecanismos. E isso me deixa preocupada, porque a rede, quando ela foi criada, era para garantir, sim, o anonimato das pessoas, né, que elas pudessem ter ali a sua, abre aspas, liberdade de expressão, né, mas não para que a gente tivesse o fomento de criminosos, mas que a gente tivesse a segurança das vítimas. E hoje o que a gente vê é justamente o contrário, as vítimas sendo expostas, muitas vezes, e os criminosos tendo a certeza da impunidade, né? Eu dialogo muito sobre isso e entendo que as redes sociais hoje, ela tem ajudado tanto com que a gente chegasse, sem dúvida nenhuma, não teria sido reeleita sem as redes, né? E o Ananias é um excelente comunicador, mas a gente vê também inúmeros perfis de agressores, de criminosos na rede social ganhando milhões de seguidores do dia para a noite com o vídeo, né? E acho que um bom exemplo disso, de um parlamentar, é o Nicolas Ferreira, quando ele colocou, né, uma peruca e foi para a tribuna, que ele cresceu muito em seguidores, né? E hoje as redes sociais dão guarida para isso. Você estava falando... Fazer assim, né? Que é gravado, tá tudo bem. Vou recuperar minha voz. Mas bora lá. Vai pro ar. Ô, Paola, bota no ar, né? Põe uma Bota aí produção pra em trabalhar. preto e branco aí. Deixa eu te falar. Vai pro ar, sim. A Paola tava falando lá, e ela tava falando de bolha, e na minha cabeça o desenho que vinha era de sabe, corrente de ventos, correntes marítimas, e aí correntes algorítmicas, né? Como essa movimentação mesmo, porque a coisa é mais... hoje eu vejo mais como é que alguma coisa diferente vem parar na sua timeline, né? Na nossa, assim, e aí ativa, né? Eu preciso responder a isso ou não preciso responder a isso. Então, essas gotas, essas bolhas estão aí, né? Como correntes marítimas aí, essas correntes algorítmicas. E a nossa discussão mesmo é, como o Fred colocou agora aqui, a mediação, né? O Mark Zuckerberg, ele não quer ter a responsabilidade de mediar o que está correndo por aí, né? O Elon Musk também pensa dessa forma. E aí eu espero que quando esse programa for ao ar, a gente já consiga responder a pergunta que está nesse momento, né? Porque, assim, o cara é um super bilionário, né? Trilionário para nós aqui. Ele aceita ir para um governo, ele vai para um governo, a primeira vez que alguém tão rico, né? Extremamente rico, um trilionário, né? Vai para um governo, assume um cargo num governo do país mais poderoso do mundo, de um cara como o Trump, que é esse cara que coloca em risco a democracia. Mas o Mark Zuckerberg resolve contar para a população que ele não quer mais essa responsabilidade de ser o mediador desses conteúdos, logo depois de 8 dias, né? Que vira o ano e o Trump aí será o presidente dos Estados Unidos. E é outro super bilionário, né? Com aquilo que tem de mais poderoso, né? Hoje, o mais valioso, que mais dá grana para todo mundo, que são esses dados, que a Paula não consegue ter acesso, por exemplo, quando alguém vem agredir, ameaçar a vida dela.
né? Mas esses caras têm o domínio dos dados. Eles são muito ricos, eles são muito poderosos. No caso do Elon Musk, uma série de outros produtos, mas ele quis uma empresa de dados, né? Que dava dados para as pessoas. O Mark Zuckerberg também. Então, qual a intenção desses caras, né? O que está por trás dessa intenção? Porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de uma ação, de um posicionamento político muito claro, já muito direto. Não é só da posição política do capital, né? Mas é uma posição política de alguém que quer também ir para a linha da política pública, ou das leis, da arbitragem das leis, ou do estresse das leis. E para nós, cidadãos, o que sobra, né? A gente deve ser crítico, a gente deve acreditar que a regulação das redes sociais é uma saída para que a gente sobreviva nesse processo, já que alguém pode, não só as grandes figuras, né? O político, o artista, as pessoas que estão em evidência são pessoas públicas que devem ser expostas de fato, não agredidas, né? Não ameaçadas, mas é a consequência que isso tem, por exemplo, para esses lixamentos que acontecem muitas vezes. As pessoas morrem, né? Alguém é acusado. E agora você tem mais um elemento perigoso. A gente não tem resposta, a gente tem um monte de pergunta, né? Que é a deepfake, né? Aí você não tem uma regulação, os caras que ganham muita grana e todo o dinheiro vai para eles hoje. Eu venho da área de mídia, né? Eu fui gestor de mídia, então a gente sabe na publicidade quem ganha toda a grana vai mesmo para mídia, né? Quem movimenta, vamos dizer assim, né? O dinheiro é a mídia, né? E no caso deles, né? As redes sociais, eles é muita grana mesmo, cara. E aí os caras não querem ter responsabilidade, mano. E eles vão ter esse poder político. E ainda tem a deepfake. Então é muita ponta solta, assim, sabe? E quem se lasca, né? No final das contas é a gente, né? Porque é isso, é alguém que pode morrer, ser lixado lá na ponta, enfim. É um caos que pode ser estabelecido de forma muito perigoso isso. Então a regulação dos meios de comunicação, mas sobretudo a regulação das redes sociais, ela é fundamental, ela é importante, porque se a gente fala de uma liberdade de expressão, eu acredito muito nisso, assim, as pessoas devem ter a liberdade de expressão, né? Mas para você ter liberdade de expressão, você precisa estar vivo. Não existe liberdade de expressão para uma pessoa morta, né? E se a liberdade de expressão tira a possibilidade do outro estar vivo, então ela não... Esse é o limite, né? Ela não é uma liberdade de expressão, porque o outro também tem o mesmo direito. Um direito tem que ir e vir, né? Então, a gente tem que se apegar e lutar muito, assim, conscientizar muito as pessoas desse perigo, né? Para que a gente tenha a liberdade de expressão, que é uma luta nossa, lá desde... acho que Stuart Mill, né? Desde quando a gente estava pensando na impressão, pensando na possibilidade de imprimir panfleto e debater com as pessoas, e manter, né, essa liberdade de expressão, mas que ela não para que ela mantenha a vida das pessoas e não para que ela resulte em morte, né, o apagamento de determinados grupos, a população LGBT, a população negra, a população periférica, a população, enfim, das mais diversas aí que a gente tem, mas que são as minorias, né, da representação. Afinal de contas, olha pra cara do Mark Zuckerberg e a do Elon Musk. E a do Trump, mano. Isso é louco. É foda, né? É isso que eu ia falar, assim, né? Todos eles representam a mesmo grupo, inclusive social, né, estético, ali dos Estados Unidos. É o padrão do padrão, assim, é o topo da pirâmide. Então, eles muitas vezes não são atingidos por esses discursos de ódio. E liberdade de expressão não significa impunidade. A gente ainda tem leis, a gente ainda tem a Constituição, a gente ainda existe todo um processo para entender, né, que crime é crime e que as pessoas precisam pagar por aquilo que elas estão publicando, escrevendo, mandando. Então a gente precisa de uma regulamentação já.
Sem dúvida. É isso Perfeito. aí. Mas, ó, E, rapidão, só vamos... Vamos pro terceiro break Tá. e na volta já falando desse assunto. Roda de Fogo esse volta assunto é- já. Salve! Voltando com Roda de Fogo. Fred, Então, segundo bloco, a gente inevitavelmente foi para um debate nacional, um pouco de tensionamento político, crescimento da intolerância e o debate até mais global da regulação das mídias. E vocês estão nas câmaras municipais de 2 municípios e estão, imagino eu, enfrentando esse desafio, né? Que é o tempo todo ser atropelado por uma discussão, né, de abrangência geográfica muito maior. Como discutir o município, a política do município nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Quais são as estratégias? Como fazer isso? Olha, Fred, é muito difícil, porque muita gente está querendo discutir o que passa na televisão, né? O que passa no Jornal Nacional, no Jornal da Record, né? Que passa ali no que ela está assistindo, né? Porque isso é palpável para ela, né? E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como que a gente pode discutir o município, né? A gente, no nosso caso, a gente participa muito dos conselhos, né? Então, o Conselho do Hip Hop, que em Campinas é o primeiro do Brasil, ele começou, ele teve um insight, foi criado, depois ele teve uma atuação que fez com que ele tivesse parado a atuação e agora ele retornou, né? Então a Casa do Hip Hop, o grafite, os fomentos. A gente inclusive tem investido bastante na cultura. A gente investiu ano passado mais de 800 mil reais para fomentar a cultura no nosso município, né? Principalmente a cultura periférica, né? Através das emendas impositivas que a gente tem. Mas acho que a escala 6x1 é um bom exemplo de uma pauta que ela foi nacionalizada e a gente conseguiu trazer para o município, porque isso começou a atingir as pessoas. Uma das dificuldades que a gente tinha era dialogar justamente com quem trabalha todos os dias, né? A uberização no trabalho, a gente fala disso, a gente fala muito dos trabalhadores de shopping. Praia de Campineira, inclusive, é shopping, tá, gente? Se for para Campinas, todos vocês ouvem no shopping. Que são os trabalhadores do comércio, e a gente tinha muita dificuldade de chegar lá. Então, a gente muitas vezes tem que ficar ali tentando mediar o que é pauta que dá pra gente trazer para o município e como a gente leva a pauta para o município. Muitas vezes, algumas pautas que aparecem, por exemplo, a CLT, né, em si, né, a mudança e tudo mais. Isso é uma pauta do Congresso, mas a gente traz para Campinas quando a gente fala dos servidores, quando a gente fala do jovem aprendiz, quando a gente fala da geração de emprego. Então a gente precisa ter ali um jogo de cintura para que a gente consiga trazer isso para o nosso município e trazer não só isso, né, mas projetos que não custem para o executivo. Toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam assim, mas como você vai propor isso, né? Assim, gente, é um grande desafio. A gente olha para muitos municípios, vou olhar agora para o Ananias, que ele está pautando lá, trazer para Campinas, para a gente conseguir fazer essa troca e cada vez mais melhorar aquilo que a gente está fazendo. Isso aí. A gente está falando da cidade e a gente tinha falado de um filme, de um livro, e aí eu estava pensando exatamente no 100 anos de solidão, né? E da cidade de Macondo, que é uma indicação, inclusive. O livro é maravilhoso e a série agora no Netflix está muito boa já também. indicou. E aí a gente está falando exatamente da formação de uma cidade, né? Macondo, de como os líderes, as referências daquela cidade, com o espírito que eles tinham, eles desenvolviam a cidade ali, e depois a interferência que vinha, né, do governo, né, nacional para desestruturar aquela cidade, né, para conformar ela nas vontades aí, né, da criação da grande nação, do grande povo. Quando a gente olha, e agora eu estou aprendendo, né? Estamos aprendendo o que é assumir um espaço numa Câmara de Vereadores. E aí, esses dias eu estava lá lendo a lei orgânica do município, e é muito louco, assim, como a cidade, a preocupação da cidade é cuidar de rua, de iluminação, de morrer, né? Como as pessoas devem morrer, dos animais, mas os animais são as baratas e os ratos,
né? E como as pessoas vão se deslocar, mas a preocupação aparece inúmeras vezes taxímetro, e o mundo tá tão lá em outras coisas já, né? Mas são essas, por exemplo, não se pensa o direito da árvore. A árvore, existe a ideia de proteção ao meio ambiente, mas uma proteção ao meio ambiente, mas a mesma noção de integrado à cidade, seja para o cemitério, seja para o poste, seja para o asfalto, não existe em relação à árvore, por exemplo. Então, a gente tem um desafio muito grande aí, e aí essa inspiração de Macondo para nós, que é de primeiro utilizar a rede social, entender que nós precisamos, nós como pessoas progressistas, que queremos não reafirmar, né, não conservar o que precisa ser mudado, né? Como pessoas querem transformar a realidade, como a gente usa esse espaço para que ele seja muito educativo nas redes sociais, e como a gente agora traz reflexões aí para mudar concepções, né? Lutar por fundamentos. Eu acho que a gente está voltando a ter que lutar por fundamentos, assim, né? Qual é o fundamento, a nossa noção de juventude? Qual é a nossa noção de relação com o meio ambiente? Então vai ter muito trabalho nesse sentido. E investigar, gente. Eu estou muito nessa pegada, assim, né? Investigar. Vamos lá. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria pedir uma indicação de livro. Ananias queimou a largada. Não, o Ananias vai repetir, que ele tem que reafirmar. Não, ele pode dar outra indicação. Bom, quem não assistiu, assista. Ainda estou aqui. Batalhão 6888, maravilhoso. Um filme que traz ali mulheres negras na Segunda Guerra Mundial. E eu queria indicar um filme de terror que eu gosto, sou muito fã de filmes de terror, A Substância, que para mim é um filme revolucionário, que traz um debate sobre a indústria da beleza, etarismo. Tem ali a Demi Moore, né, numa atuação brilhante, que ela foi indicada ao Oscar. E acho que reflete muito isso que a gente está vivendo, assim, né? Rede social, o que é esse padrão, né? Todo mundo é feliz na rede social, todo mundo é bonito, todo mundo ali, né? E muitas vezes, quando a gente foge um pouquinho, né, desse padrão, a gente começa a entrar em crise. E A Substância tá aí para trazer um terror, um gore, um pouco de comédia também, para desconstruir um pouco do que é essa indústria da beleza e o que ela faz com a gente. Eu vou aproveitar o momento de descontração para contar para o nosso público a curiosidade inconfidente sobre a Paola. Não sei se o seu público sabe, mas o nosso, com certeza, uma parte não vai saber, que a Paola é fã de videogame e de anime. Então, aproveitando o momento de indicações, o que você tem jogado, o que você tem lido de anime? Também passa a sua rede social pra gente. Minha rede social é @vaipaola, com 2 L's em todas elas. O que eu tenho jogado, gente? Eu sou uma fã de LoL, League of Legends, jogo Wild Rift no celular. Mas um jogo de computador que eu gostei muito, fiquei ali horas e horas, Hollow Knight, né? Tenho jogado bastante. E, né, de Monument Valley 1, 2 e 3, que é que tá ali na Netflix Games, que é um jogo de puzzle, quebra-cabeça, para passar o tempo, né? Teve ali entre o Natal e o Ano Novo, eu tive um descanso, então deu para aproveitar bastante aí. Majoritariamente, infelizmente, jogos de celulares, né? Que é o tempo que a gente tem de uma agenda e outra, num trajeto, para poder dar uma relaxada ali, enquanto a gente tá ali discutindo, inclusive com quem quer acabar com a democracia. Considerações finais, minha amiga? Bom, pra mim, Fred, Henrique, Ananias, todo mundo que tá acompanhando a gente na TVT, foi uma ótima experiência. Quero poder voltar aqui numa próxima temporada para conversar sobre outras coisas. Espero que já tenha uma regulamentação, espero que a gente esteja discutindo um processo onde a democracia e a sociedade seja colocada acima, né, do que algumas pessoas estão colocando, poder trazer também notícias. Espero que a gente tenha conseguido colocar cannabis medicinal na cidade de Campinas, a tarifa zero, que a gente tenha conseguido cada vez mais fazer com que a cultura popular seja, né, ali o grande investimento que a gente tem na cidade de Campinas, e também tendo um diálogo direto
com a juventude preta, periférica, é a perifa no poder, e é isso que a gente precisa fazer para transformar a nossa sociedade. Enquanto a gente não tiver a população atuando, lutando, né, pelos direitos e tendo seus direitos garantidos e assegurados, a gente não vai descansar e a gente não vai ter uma sociedade de fato democrática. É isso aí. Legal. Ananias, rede social, indicação e considerações. Opa, vocês vão trocar uma ideia comigo lá no Ananias _Andrade. Tu botou Ananias Andrade também aparece. Que Ananias é um cara, né, diferente. Tem muitos Ananias por aí, né, Paula? E aí a gente pode conversar por lá, né? Tem esse trabalho do Comunicar e Agir que a gente faz lá, que é bem legal. A gente está desenvolvendo agora mecânica para o conselho de mandato. Eu acredito que quando a gente, inclusive, tiver com o programa no ar, isso vai estar rolando. Então, convidar as pessoas a participarem, né? Dizer que estamos tirando tudo do zero, então vai ser muito legal vocês virem para essa participação do Conselho de Mandato, um mandato que foi pensado de fato aí com compromissos de atuação na cultura, na juventude, com a comunidade LGBT, com os povos tradicionais de matriz africana, com o meio ambiente, e a discussão nossa sobre mobilidade urbana também. Então, eu estou numa expectativa muito grande, assim, da gente continuar investigando formas de participação. Participação mesmo, assim, tem que se jogar, gente, porque, enfim, né, tá tudo desarranjado, estamos sob ataque, então agora ou a gente vai testar tudo que a gente puder testar e fazer, ou estamos lascados. Então, eu estou muito nessa linha agora. E de indicação... tem tanta coisa, né, que a gente gosta. Eu vou falar um outro lance aqui. Tem um livro que eu tô lendo agora que é uma juntada aí de pessoas. O Wellington, lá do sindicato, estava organizando esse livro, chama Da Bomba ao Plug, né? Que fala, eu achava que falava de carro, entendeu? Mas achei mó legal, porque depois eu fui... Então, tem vários textos de vários estudiosos, tem do Dalbor, tem uma série de pessoas, não vou... Mas fala sobre mobilidade urbana, né? Sobre mobilidade, né? Sobre veículo também, mas toca muito essa história da mobilidade urbana também, e é muito interessante para a gente pensar a cidade. Aí tem essas coisas mais disruptivas, mais loucas. Tem uma série que eu gosto muito que tem na Apple, que é Fundação, não sei se vocês já viram. É muito legal. Fica só aí, porque senão eu vou falar muito aí. Mas vejam que é muito, muito louco mesmo, assim. Nossa, pensa... Mano, você tem vários... É um espaço sideral, assim, um mundo... Cada planeta é colonizado, entendeu? E aí, os caras já exploraram vários planetas, assim, e aí tem o fundador. E aí você tem... eu vou esquecer o nome, mas tem amanhã, a tarde e a noite, assim. Eles são um imperador, eles são a mesma pessoa, entendeu? E aí, seria a aurora, o crepúsculo, enfim, não vou lembrar aqui. Mas aí tem aquele do meio, aquele adulto, ele assume, né? Mas depois ele se torna velho, ele vai sair de cena, mas já estão criando um outro novo. Mas, na verdade, é a mesma pessoa. E eles vão tentando manter esse império ao longo do tempo. E aí, enfim, é uma história muito louca. Vocês vão amar, mano. É muito pra gente pensar, assim... o multiverso, pra gente pensar uma série de pra quebrar a cabeça, assim, que acho que a gente tá precisando mais disso, assim, ultimamente. Investigar. Pra entender o que o Trump, o que esses caras estão querendo, né? O que eles estão... Por que deu neles essa vontade de associação, enfim. Deve ter um porquê, né? Fred, considerações finais, meu Só diretor. agradecer demais aí a HC, Paola e Ananias especialmente. Foi um prazer estar desse lado dessa vez aqui com vocês. Boa. E até a próxima. É isso aí, Roda de Pogo, foi uma lição. Sorte pra vocês no mandato. Tamo junto. Roda de Pogo, até breve.